Olá pessoal, vamos então para mais uma aula. Hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre a aula de número 8, falar um pouquinho sobre investigação epidemiológica e vamos falar um pouco mais sobre a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então a investigação epidemiológica ela tem a função disso mesmo, de investigar casos de infecção, casos de doença, casos de acometimentos patológicos na sociedade, na comunidade, Então ela tem essa função de investigar, de levantar, para depois ter planos de ação. E a CCIH também trabalha junto com essa investigação epidemiológica, através de levantamentos, de análises, taxas de incidência de infecções hospitalares, taxa de infecção em cirurgias não contaminadas, Então, aquelas cirurgias que acontecem, por exemplo, coração, pulmão, são regiões isentas, total de micro-organismos. Se tiver uma infecção ali que apresentar pós-cirurgia, vai saber que foi uma infecção hospitalar, tá certo? Então trabalha também com índices de consumo, de antimicrobianos, saber a quantidade desses antimicrobianos estão sendo utilizados dentro do hospital. Trabalha também com a notificação compulsória pelos médicos, mediante preenchimento de ficha de notificação de infecção, enfim. Todos esses dados são levantados, para levantamento e controle do consumo de antimicrobianos. Então, esse conjunto de ações de investigação epidemiológica dá à CCIH maior possibilidade de controle das infecções e, consequentemente, de eliminar as causas, Então, com esse levantamento, tem-se uma ideia de quantidade de infecções acontecendo, que tipo de infecção está acontecendo em maior frequência, qual é o micro-organismo que está aparecendo também com maior incidência nessas infecções, E, mediante isso aí, é que essa comissão vai conseguir tomar medidas para evitar essas infecções hospitalares, tá certo? Agora, aqui nesse slide onde fala critérios para identificação de infecção hospitalar. Então, é preciso, quando um paciente apresenta uma infecção, é preciso saber se ele trouxe essa infecção de casa ou se ele apresentou uma infecção hospitalar. Se ele adquiriu se ele adquiriu essa infecção dentro do hospital, tá? Então, quando a gente fala em infecção não institucional ou infecção não hospitalar, a gente está falando sobre aquela infecção que veio com esse paciente, veio da casa dele, veio da comunidade de onde ele saiu, Então, define-se como a infecção constatada no ato da admissão do paciente, desde que não relacionada com uma internação anterior no mesmo hospital. Então, como é que você vai saber que aquela infecção que o paciente está apresentando ali no hospital não é uma infecção hospitalar? Você vai saber porque quando ele deu entrada no hospital, ele já estava com aquela infecção, tá certo? Infecção institucional, ou seja, infecção hospitalar, define-se como qualquer infecção que não tenha sido diagnosticada no ato da admissão do paciente, ou seja, quando esse paciente chegou no hospital, ele não tinha aquela infecção, E ele manifestou durante a internação ou mesmo depois da alta, quando puder ser correlacionada com a hospitalização, tá certo? Então, essa é a infecção hospitalar, ou seja, a infecção institucional, a infecção daquela instituição, daquele hospital, Então, o paciente já chegou
no ato do diagnóstico da internação, ele já apresentava, ou seja, desculpa, ele não apresentava, né, aquela infecção, tá certo? Ele veio a apresentar após a internação. Então, ela é considerada uma infecção hospitalar, tá certo? Critérios para diagnóstico da infecção hospitalar ou institucional, que é a mesma coisa. Quando depois de internado com infecção comunitária, o paciente apresentar sinais e sintomas clínicos de uma infecção em local diferente. Ou seja, ele chegou com uma infecção numa perna e agora ele está apresentando uma infecção, por exemplo, pulmonar, ou seja, numa outra região. Então, essa infecção pulmonar é uma infecção hospitalar, tá certo? Outro exemplo, quando no mesmo local da infecção